Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, agora que a gente vai meditar na palavra de Deus. Falei agora há pouco sobre o Salmo 23. A gente, na época do meu catecismo, a gente decorava o Salmo 23. A meninada que participa do catecismo hoje tem uma moleza muito grande no catecismo, se comparado com o catecismo da nossa época. E isso, de uma forma geral, toda a educação, com o passar dos anos, a gente percebe, no lidar no dia a dia, que alguma coisa mudou para pior. Eu não sou especialista, não saberia dizer onde, quando e o que, eu não saberia corrigir, mas a gente percebe lendo qualquer rede social, qualquer panfleto, um outdoor. Outro dia eu vi um outdoor, que o outdoor tem 5, 6 palavras e tinha uma errada no meio. Então, alguma coisa piorou, a gente parece que perdeu um pouco da nossa capacidade de decorar as coisas, mas a gente decorou o Salmo 23 e ele vai dentro do coração da gente até hoje, até porque ele aparece todo ano, pelo menos 1 ou 2 vezes nos cultos. Então a gente acaba orando o Pai Nosso, o Salmo 23. A gente acaba conhecendo mais esse pastor. E certamente ele é um dos salmos mais amados. Quando o pessoal que tem o costume de ter um texto bíblico em quadros, hoje em dia isso é raridade, né? Não é que é raridade ter textos bíblicos, não tem mais quadros nas casas assim que não sejam umas pinturas meio estranhas, ou umas flores, mas textos a gente não vê muito mais. Mas quando era esse e Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eram os textos que normalmente a gente via nas casas da gente. Então a gente vai dedicar um pouco do nosso tempo aqui para estudar e conhecer um pouco mais o Salmo 23, versículo por versículo, que começa com a palavra pastor, uma palavra que na nossa igreja é usada para o líder religioso, aquele que, como eu, dirige os cultos. Está responsável pela administração, assim que a gente diz, de palavra e sacramentos. Tudo na igreja cristã luterana passa por palavra e sacramentos. Os sacramentos, batismo e santa ceia. E o pastor, uma pessoa que eu digo como eu, como Lutero diria assim, que sou esse saco de vermes e estrume, recebe a mesma alcunha, o mesmo nome que na Bíblia é aplicada para Jesus. O pastor. Claro, não estou querendo me comparar e nem comparar qualquer outro pastor com Jesus, porque é incomparável. Só me admira que nós sejamos chamados de pastores. Isso vem desde o início da igreja. Os pastores do povo logo se identificaram com a figura de Jesus Cristo. E o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pastor, certamente vocês já ouviram falar de todo cuidado. Eu mesmo, cada vez que falei do Salmo 23 aqui, já falei disso, do cuidado que o pastor tem com as ovelhas, que são animais que não são capazes de se defender muito bem, não se viram muito bem. Essa semana eu vi um vídeo, eu queria ter achado ele para compartilhar com vocês de novo. Se eu achar, eu compartilho. Mas parece que é um terreno arado, onde iriam colocar assim um encanamento, e tem uma vala de mais ou menos 25 centímetros, e assim deve ter uns 50 centímetros de fundura ou mais. Ali dentro tem uma ovelha. E essa ovelha está sendo puxada pelo pé direito traseiro por uma pessoa. A pessoa puxa essa ovelha para fora, e a ovelha sai saltitante, vai correndo e na valeta de novo, do mesmo jeito. E a pessoa que compartilhou esse vídeo falou assim: será que tem alguma coisa a ver com a gente? O nosso relacionamento com Jesus? Eu achei muito legal essa comparação, porque o Senhor, nosso pastor, cuida de nós, nos protege. Mas tem outra situação que muitas vezes a gente não ouve falar, quando a gente fala desse pastor. Pastor é um termo comum que se usava na cultura, no Oriente Médio, para definir quem era o rei. O rei era o pastor. Então é mais do que aquela figura do cara que fica no campo cuidando de toda a segurança. É uma vida guiada por aquelas decisões que o pastor toma.
As nossas vidas, a gente gostando ou não de quem está no governo, são regidas por quem está no governo. Por isso a Bíblia nos manda orar pelos governantes, sendo eles bons ou ruins. A palavra de Deus nos pede para orar por nossos governantes. Então o que faz um rei? O que faz esse governante? Ele dirige muitas vezes o destino. O pastor também dirige o destino do seu rebanho, seguindo na frente. Mas a gente fala mais disso quando chegar no versículo mais para frente. Nada me faltará. Nada me faltará é uma convicção do crente de que Deus cuida de todas as necessidades humanas, físicas, emocionais, espirituais. E lembrem que cuidar não significa necessariamente resolver o problema. A gente tem dificuldade com isso. A gente acha que Deus está cuidando da gente só quando Ele tira o problema da gente. Se fosse assim, o apóstolo Paulo teria que reclamar. Ele não disse 3 vezes orei ao Senhor pedindo que me tire esse espinho da carne, ao que Ele me respondeu, não tiro. A minha graça te basta, você vai ter que aguentar. Estou parafraseando o texto bíblico. Mas é isso que Paulo ouviu. Quando você é fraco, Paulo, eu sou forte em você. Então não é tirar o problema, mas é estar também conosco em todas as necessidades. Se temos o temor de Deus, nada nos falta. Porque a gente sabe que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Se não temos o temor a Deus, embora tenhamos a própria realeza, somos mais pobres do que todos os homens, diz Lutero. Quer dizer que se a gente está com Deus na nossa vida, está com a nossa vida guiada pelo bom pastor, nada nos falta de fato. A gente sabe que a seu tempo Deus cuidará de todas as coisas. Agora, se a gente não está com Deus na nossa vida, a gente pode estar sentado em cima de uma montanha de ouro que ainda vai estar reclamando, que vai ter que ter trabalho para minerar.